pessoal, questão 219. Resolver as inequações em R. Então, a gente tem inequações do segundo grau, né? É interessante aqui a gente pensar nas raízes, né? Tem duas formas de pensar. Ou eu escrevo ela na forma de produto, né? Lembra lá que é x menos a primeira raiz, que multiplica x mais a segunda raiz, e na frente disso a, né? Posso escrever dessa forma, né? Ou eu posso simplesmente pensar no gráfico dessa equação ou dessa função, como tu achar melhor, né? Aí, o que a gente vai ter? Temos lá nossas raízes, né? E aí a gente pode analisar quando que ela é maior do que zero e quando que ela é menor do que zero, né? Tem vários casos, vai depender do número de raiz, né? E do número do nosso coeficiente a, né? Porque ela pode ser virada para cima ou virada para baixo, vai depender do a, né? E dependendo do número de raízes, né? Pode ser que ela seja toda positiva, exceto na raiz, né? Enfim, ou pode ser totalmente positiva também, ou totalmente negativa. Vai depender muito aí das raízes e do A, certo? Então, vamos calcular as raízes, né? Vamos resolver isso aqui como se fosse uma equação, né? X ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. Vamos achar as raízes. Podemos esboçar o gráfico, né? E aí a gente vai ter uma noção de quando isso é maior do que zero, certo? A segunda eu vou resolver pela forma do produto, né? A gente vai ver que dá quase que elas por elas. Então aqui nosso A é 1, o B é menos 3, o C é 2. Então nosso delta vai ser B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Isso dá 9 menos 8, que é 1. O nosso x vai ser menos o B, mais ou menos raiz de 1, sobre 2 vezes o A. E isso dá 3 mais ou menos 1 sobre 2. Nosso x1 vai ser a soma, que dá 4, sobre 2, que dá 2. E o nosso x2 vai ser a subtração, que dá 2 sobre 2, que é 1. Como o nosso A é maior do que zero, né? A gente tem que ela é virada para cima. Então, ele vai cruzar o eixo x duas vezes, né, nas nossas raízes, e a gente vai ter que ela é positiva antes da primeira raiz e depois da segunda raiz, certo? Então, aqui o nosso conjunto solução, a gente pode escrever da seguinte forma. X pertencente aos reais, tal que o x é menor do que 1 ou o x é maior do que 2. Beleza? Letra B, o mesmo esquema. Para a gente resolver na forma de produto, né, tem que resolver isso aqui da mesma forma. A diferença é que depois, ao invés de a gente esboçar o gráfico, né, a gente escreve na forma do produto e depois teria que ver os intervalos. Então, acredito eu que pensar graficamente se torna mais rápido. Então, vamos lá. O A é menos 1, o B é 1 e o C é 6. Nosso delta vai ficar 1 ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C, que é 6. Esse aqui dá 1 mais 24, que dá 25. Então, nosso x vai ser menos o b, então menos 1, mais ou menos a raiz de 25, que é 5, sobre 2 vezes o a, que dá menos 2. Então, vamos lá. Nosso x1 vai ser, somando os dois, dá 4 positivo, sobre menos 2, isso dá menos 2. Nosso x2 vai ser a subtração dos dois, que dá menos 6 sobre menos 2, que dá 3. Pensando que o nosso A é menor do que zero, vai ficar uma coisa assim, ó. Cruzou duas vezes o eixo. O que a gente quer? A gente quer que seja maior do que zero, né? Então, vai ser nesse intervalinho aqui, entre as raízes. Então, nosso conjunto de solução vai ser x pertencente aos reais, tal que menos 2, ó, é exclusivamente maior, né? Então, aqui tem que ser, o menos 2 é menor do que o x, que é menor do que 3, né? Não tem o menor igual aí nessa história. Beleza? Vamos lá. O A é menos 3, o B é menos 8, o C é 3. Eu vou cortar aqui e já vou fazer as contas, né? Porque calcular ali, entre aspas, via Bhaskara, né? Já é uma coisa que a gente tende a ter em mente, né? Daí a gente não tem um vídeo tão longo assim. Vamos lá. Calculado, então, né, o delta e as raízes de cada um, né? Vamos interpretar agora ali. Aqui a gente tem as raízes menos 3 e 1/3. Então, considerando que o nosso A é menor do que zero, ele vai ser um negócio assim, né?
cruzando aqui no menos 3 e aqui no 1/3. O que a gente quer? A gente quer menor ou igual a zero. Então, agora, a gente quer esse trecho aqui, né? E as raízes vão entrar nessa história, porque pode ser igual a zero, né? Que é quando cruza o eixo x. Então, a nossa solução aqui vai ser x pertencente aos reais, tal que o x é menor ou igual a menos 3, ou, deixa eu apagar aqui, o x é maior ou igual a 1/3. Beleza? Então, a gente calculou as raízes ali e tudo mais, e agora a gente vai fazer a interpretação disso, né? Na D, a gente tem as raízes menos 5 meios e 4, né? E o nosso A é menor do que zero. Então, de novo, a gente vai ter um gráfico virado para baixo, né? Com cavidade virada para baixo. Aqui é o menos 5 meios e aqui é o 4. A gente quer que seja maior ou igual a zero, né? Então, é esse trechinho aqui considerando as raízes, né? Porque pode ser igual a zero. Então, nosso conjunto de solução vai ser x pertencente aos reais, tal que menos 5 meios é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 4, né? É entre as duas raízes. Beleza? Então, aqui, olha só, a gente tem como raízes o 3 meios e 1/4, né? Sendo esse cara o menor. E o nosso A é maior do que zero, então vai ser uma coisa assim, né? Aqui o 1/4 e aqui o 3 meios. Como pode ser menor ou igual, né? A gente quer essa região contando com as raízes. Então, nossa solução vai ser x pertencente aos reais, tal que 1/4 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 3 meios. Beleza? Aqui a gente tem uma única solução, que é 1 meio, né? Porque o delta dá zero. E como o A é maior do que zero, a gente tem que o nosso gráfico está virado para cima, né? Com cavidade virada para cima, e vai cruzar o eixo x uma única vez, aqui no 1 meio. Como a gente quer estritamente maior do que zero, né? E ele é virado para cima, o único ponto que não é maior do que zero é aqui em cima do eixo x, que é a nossa raiz. Então, nosso conjunto de solução a gente pode escrever como os reais menos 1 meio, certo? Ou x, né? Pertencente aos reais, tal que o x é diferente de 1 meio, tá? Aqui na G, também achamos, na G e na H a gente acha uma única solução também, porque o delta é zero nas duas. Então, aqui a gente tem que o nosso A é maior do que zero, então tá virado para cima, e a nossa raiz aqui é o 3, né? Então, a gente quer que seja maior ou igual a zero. Então, agora, a gente quer que seja maior, então pega todo o gráfico, e como pode ser igual a zero, né? Vai pegar a raiz também, né? Eu falei que pega todo o gráfico antes, né? Não, enfim, vai pegar todo o gráfico agora completinho, né? Tanto a parte fora da raiz quanto a raiz, né? Porque por causa da igualdade ali. Então, a gente tem que nosso conjunto de solução é os reais. Beleza? Prosseguindo. Aqui, nosso A é menor do que zero e tem uma única raiz. Então, aqui está nosso eixo x e a nossa concavidade é virada para baixo, cruza uma única vez, né? Bem horrível. Enfim, aqui temos 3 meios. E o que a gente quer? A gente quer que seja maior ou igual a zero, né? Cara, maior que zero não tem, né? Porque tá virado para baixo, tá praticamente tudo embaixo do eixo x. A única coisa que não tá embaixo do eixo x é o 3 meios, que é a nossa raiz. Como pode ser igual a zero, a gente vai ter que o nosso conjunto de solução aqui vai ser a nossa raiz, vai ser a igualdade, porque maior que zero não vai acontecer. Então, a gente tem que o nosso conjunto de solução é 3 meios, ok? Aqui, olha só, o nosso delta na I e na AJ deu menor do que zero, o que significa que ele não vai cruzar o eixo x. Então, ou ele está todo acima do eixo x, ou ele está todo abaixo do eixo x, certo? Vai depender do A. Aqui, como o A é positivo, a gente vai ter o eixo x aqui, e o nosso gráfico vai estar todo aqui em cima, né, virado para cima, vai ser todo positivo. Como a gente quer aqui essa expressão seja maior do que zero, né? E a gente tem que o gráfico dela, olha só, tá todo maior do que zero, a gente tem que nosso conjunto de solução é os reais. Beleza? Para todo x, isso aqui vai ser maior do que zero. Aqui, a gente tem que o nosso A é menor do que zero, né? A gente vai ter o eixo x aqui e o nosso gráfico vai estar aqui embaixo, totalmente negativo. O que a gente quer? A gente quer que o resultado dê negativo, né? Então, fechou. Nossa solução é os reais, né? Para todo número real, essa inequação, né,
vai satisfazer essa equação, na verdade, né? Ok? Vamos lá. Acho que é a última? Acho que é a última. Ali, cadê 220? Porque sumiu dos meus slides aqui. Tá. De novo, também não vai cruzar o eixo x, então ou tá toda para cima ou toda para baixo, né? Então aqui o a é maior do que zero, então ela tá toda acima do eixo x. Beleza, o que a gente quer? A gente quer que ela seja menor do que zero. Então isso nunca vai acontecer, né? Porque a gente tem que ela sempre vai dar um número maior do que zero. Então nosso conjunto de solução aqui é o vazio, né? Ou se quiser, né? Pode botar assim também. Nunca os dois juntos, né? E aqui também, ó. Nosso a é menor do que zero, então ela está toda embaixo do eixo x, né? O que significa que todo valor de x que eu coloque aqui vai dar um valor negativo. Só que a gente quer que seja maior do que zero, então isso não vai acontecer. Então, nosso conjunto de solução aqui também é o vazio. Beleza?